Saudações para você que está assistindo agora, eu sou Isaac Nicolau e hoje eu vim trazer uma resenha sobre Happiness, do Shuzo Oshimi. Um mangá com 10 volumes, que é bem pesadinho, assim por dizer, né? E eu também gostaria de pedir perdão a vocês pelo possível barulho de fundo e por eu estar sem camisa, mas acontece que eu moro numa cidade que é bem quente e eu não aguentaria ficar sem esses dois componentes necessários, que no caso de um deles é a ausência de uma camisa. Então, vamos lá. Happiness conta a história de um jovem chamado Makoto, que vive uma vida, entre aspas, normal para um adolescente estudante do ensino médio japonês. Ele não tem muitos amigos, em algumas situações ele acaba sofrendo bullying de um colega de classe que é chatão, e, bom, essa é a premissa básica da coisa. No decorrer do primeiro volume, o protagonista, Makoto, é atacado por uma vampira chamada Nora e recebe a seguinte possibilidade de escolha: morrer como um ser humano ou viver como um vampiro. O protagonista decide viver como um vampiro e a história se desenvolve, se desenrola em cima disso. A princípio, o próprio autor descreve que desejava trabalhar com o caráter psicológico da coisa, de como o personagem se desenvolveria, mas aos poucos acabou tornando o mangá um ensemble cast, que seria uma história na qual vários personagens são protagonistas com iguais níveis de protagonisticidade. Eu não sei se existe, essa palavra não existe, é um neologismo que eu acabei de inventar, mas o negócio essa foi a ideia dele e bom, é isso, eu não vou falar muito para não ter spoiler. E agora vamos para a minha opinião acerca do negócio. Em primeiro lugar, vou começar apresentando a minha nota, que seria 5 de 10 para um mangá por inteiro no geral. Há sim capítulos e volumes que são melhores que outros, e eu acredito que o mais interessante no mangá seja o início. A partir do volume 4 pra frente, a história começa a desandar, na minha opinião, e começa a ficar cada vez menos interessante. Fora que, em um determinado ponto, mais pro final, isso aqui, se você não viu, você não vai ter problema. Mas, se você já leu, você vai entender do que eu tô falando, que fica muito pesado. Pesado num nível absurdo, num nível gore. E não é um pesado no sentido assustador do Junji Ito ou do Shintaro Kago, por exemplo. É um assustador no nível Suicide Club. Se você já leu o Suicide Club também, você vai entender o que eu quis dizer agora. Porque chega a um nível em que tem... Eu não posso dizer as palavras, eu acredito que eu não posso nem colocar uma legenda aqui embaixo explicando a que eu me refiro, porque senão eu acredito que o YouTube vai dar problema, para vocês entenderem o nível do quão pesado é a coisa, mas é isso. Então, se você pretende ler, tenha uma coisa em mente. Começa leve e fica absurdamente pesado. Eu acredito que não é para todo mundo. Certas pessoas não vão ter a capacidade psicológica para ler aquilo, porque é um negócio muito absurdo, é pesado, é forte, e deixa um gosto amargo na boca quando você termina de ler. Pelo menos o pós essas partes específicas. A maneira como termina o mangá me desagradou como um todo, porque ele estava sendo desenvolvido de um modo que nos levava a crer, ou pelo menos me levou a crer, que coisas muito discrepantes do que ocorreram, aconteceriam de fato. Foi uma quebra de expectativa, só que não uma quebra de expectativa boa. Acabou sendo uma quebra de expectativa bem ruim. E a maneira como os personagens são desenvolvidos deixa muito a desejar. Eu não consegui sentir nenhuma correlação com os personagens, eu não consegui me conectar profundamente com eles, porque eles são escritos de maneira muito rasa, muito supérflua. Fica aquela sensação de vontade de compreender melhor os anseios, desejos, medos dos personagens, já que ao decorrer da história mais de um acaba se tornando protagonista. E eu não consegui muito bem sentir isso. Eu não consegui sentir uma conexão profunda com o Makoto, eu não consegui sentir a dor e a tristeza da família dele quando eles o
perderam. Eu não consegui sentir, pelo menos não de um modo tão interessante, a perda do Yuki, apesar de que eu acredito que ela foi a melhor representada. Só que tá aí um problema também. A melhor perda representada acabou sendo negligenciada, porque quando acontece, você tá começando a sentir a ânsia do personagem, o Shuzoshimi simplesmente diz, acabou, final de tempo de tela, o protagonista ganhou, vamos lá. E, nossa, cara, ficou muito desinteressante. O momento em que você começa a sentir a relação com algum personagem, esse personagem some, ele vai embora. Então, o interesse e a conexão que eu sentia com o Yuki, ela meio que acabou se perdendo. Tanto que, mais pra frente, quando uma certa coisinha específica aí acontece, eu vou dizer o momento em que vai acabar o spoiler. No momento em que ele tá preso e perde a consciência dele por loucura, assim, pelo menos temporariamente, eu consegui entender, tá show. O personagem ficou vários anos, no caso 10 anos, preso dentro de um subterrâneo que é tipo um porão, um bunker, e ficou só sendo alimentado, sem ver o céu, respirando um oxigênio viciado que não experimentava muitas modificações, porque o lugar em que ele ficava raramente era aberto, era só aberto nos momentos de culto. Então, só uma vez durante a noite o lugar em que ele vive é aberto. Então, eu entendo que ele tenha ficado maluquinho, mas eu não consegui sentir realidade nele voltando no momento mais crucial para salvar a parada toda, sendo que ele já tinha deixado a Yukiko sofrer uma absurda e simplesmente ignorar. E daí, quando o Sudo chega e começa a tentar lutar, ele recupera a consciência dele e diz, não, mano, bora. X1, eu e você, meu parceiro. Não é uma coisa muito crível. E mais, os personagens, eu sinto que a maioria deles é burra. E eu acredito que ninguém se sinta tão interessado em assistir algo, uma série, um filme, um anime ou qualquer coisa assim, na qual você acha que os protagonistas ou os personagens são burros. Porque dá aquela sensação de agonia, de poxa, uma criança teria sido mais sensata. Essa é a vibe que passa. A maneira como finaliza, voltando, é algo muito vergonhoso, pelo menos do meu ponto de vista. Por quê? Acabou, final. Aconteceu, pessoal, show, terminamos a história. Agora que eu já desenrolei tudo aquilo que eu queria desenrolar e tentei apresentar tudo aquilo que eu desejava, vamos acabar com tudo feliz, vamos acabar com tudo maravilhoso. Mano, isso não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. A Yukiko, ela teve trauma por uma coisinha que eu não vou falar aí. Então, se você quiser assistir, se você quiser ler, no caso, você descobre por que ela teve esse trauma. E quando uma rememoração desse trauma chegou até ela não conseguiu sair de casa por semanas e não conseguiu sair desacompanhada por meses. Por meses ela ficou trancada dentro de casa, não conseguia pisar o pé do lado de fora. E aí, pelo segundo trauma que a menina passa, que é muito pior do que o primeiro, que é aterrorizante, que é angustiante de fato, mas não é tão tocante assim, porque, mais uma vez, eu não consegui me conectar tanto com o personagem, tanto por ele ter sido, com a personagem no caso, tanto por ela ter sido escrita muito, de uma maneira muito rasa. Você entende, é claro, as motivações por trás das ações dela, mas ainda assim são todas motivações muito, muito frias, elas não são bem desenvolvidas ao decorrer da história, e você precisa fazer a conexão de vários pontos por conta própria, porque o autor, o Shuzoshimi, ele não os descreve muito bem, pelo menos não do meu ponto de vista. E outra coisa, chega a um ponto do mangá em que o roteiro vai ficando muito fraco. Por quê? Quase não há diálogos. Os últimos 3 volumes você consegue ler eles numa tacada só e muito rápido, porque não há diálogos. Os diálogos que acontecem, eles são pouquíssimos e você consegue lê-los de maneira muito rápida. O resto vai ser só imagem. Você vai abrir o mangá, você vai olhar a imagem, interessante,
passou a página, acabou. Não tem mais aquela sensação de comunicatividade. Então eu comecei a sentir aos poucos que o roteiro pecou bastante nisso. E voltando agora para a maneira como o mangá ele terminou de fato. Porra, é esquisito como tudo simplesmente terminou perfeito, como o time skip do final é ruim e como as consequências daquele evento terrível e catastrófico não foram mostrados. Cara, poderia ser tão melhor desenvolvido que simplesmente te deixa decepcionado, te deixa desinteressado. E fora isso, ainda tem um tópico que eu não mencionei porque é meio problemático e eu não pesquisei para trazer embasamento a isso que eu vou falar agora, mas eu senti que Happiness é uma cópia mal feita de Tokyo Ghoul, que é outro mangá muito famoso, muito interessante, que conta a história do Kaneki Ken, que é um garoto, estudante de ensino médio, que é atacado por uma Ghoul chamada Rise, depois, ou Rise, não sei como falar a pronúncia do nome dela corretamente. Eu acho que ele fala Rise-san, alguma coisa assim. E ele não tem a escolha de se tornar um Ghoul ou não, ele simplesmente se torna, acontece. E a história desenvolve muito mais a maneira como o personagem lida com isso, tanto que o Tokyo Ghoul ele tem as 3 fases. Na primeira temporada você vai entender a perspectiva do Kaneki como ainda ser humano, já que ele é metade humano, metade Ghoul. Depois você vai enxergá-lo da perspectiva Ghoul, na qual ele tá meio puto com tudo, querendo quebrar todas as coisas, se junta a Ogiri. E a terceira fase, que seria quando ele compreendeu já que os dois lados têm um ponto de vista, que isso acontece, e que isso rola porque todos eles estão vivos naquele universo e tentando vivenciar suas vidas de alguma maneira que seja a melhor, por assim dizer. Para tentar desviar do caminho de Tokyo Ghoul, eu sinto que o Shuzoshimi ele tentou fazer essa paradinha de ensemble cast e tentou desviar o ponto de desenvolvimento do psicológico do protagonista e como que ele se comporta em relação a tudo isso. Tanto que no último volume ele escreve o seguinte, eu vou ler aqui rapidinho. Pós-fácil. Muito obrigado por terem lido esta obra. Eu comecei com a vontade de fazer um ensemblecast onde, em vez de focar no desenvolvimento psicológico do protagonista, busquei retratar diferentes psiques de diferentes personagens e as complexas interações entre elas. Particularmente, não sei se conseguir fazer isso dar certo, mas ficarei feliz se vocês puderam se divertir um pouco. Conforme o avanço da história, sinto que a temática mudou de enfermidade e morte para isolamento da sociedade. E aí ele traz um ponto que é bem pertinente após essa fala, mas que não vem ao caso porque eu acredito que não tenha tido uma relação muito vívida com o mangá, apesar dele ter tentado adicionar isso ao final. Bom, eu acredito que eu não tenho muito mais coisas para falar e esse vídeo já está bem longo, então considerações finais. Nota 5/10. Eu não me arrependo de ter lido, mas eu gostaria de ter lido com o psicológico um pouco mais preparado para as barbaridades absurdas que eu iria ver, que eu iria presenciar. Eu gostaria de ter entrado com um psicológico mais preparado para não esperar tanto, porque eu realmente estava com um pouquinho de expectativa ali após o quarto volume, porque ele começou devagarinho, tranquilo, e aos poucos eu fui pensando, não, eu acredito que daqui a pouco o motor vai esquentar e essa jossa vai conseguir se mover de um jeito legal e vai se encaminhar bem. E eu tive essa expectativa quebrada. Eu recomendaria que você lesse, se e somente se você tiver um puta preparo psicológico, se você tiver preparo psicológico para lidar com as coisas que acontecerão no mangá, se você tiver uma mentalidade de não esperar por algo perfeito,
uma mentalidade de esperar por algo nível ótimo para cima, porque eu acredito que morra no bom a partir do volume 3, 4, os volumes mais iniciais mesmo, e aí ele comece a ficar ruim. Eu recomendo que você vá também com uma mentalidade de ele vai ficar bom e não mais do que isso. Em nenhum momento ele vai se tornar ótimo ou excelente. Ele vai morrer no bom e a partir de um certo ponto só vai começar a decair, decaindo lentamente. Daí vai chegar um momento em que vai ter uns negócios muito absurdos que você vai ficar, não, parou aqui. E daí o que vem a seguir não é bom, mas você já tá com algo tão absurdo internalizado que você simplesmente aceita aquilo como uma coisa minimamente legal. Então, é isso, eu fico por aqui. Agradeço por você que assistiu até este momento e espero que você tenha curtido. Deixa o like, compartilhe, se inscreva e comenta aí alguma coisa que você acha que seria interessante eu trazer a mais.